Efésios capítulo 5, verso 14. Tem uma palavra de Deus para nós como igreja, nesta hora em nome de Jesus. Efésios 5, 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluias. Pai, o Espírito Santo, dono de toda a revelação, nos abençoe nesta hora. Nós estamos diante da Tua Palavra. E, ó Deus, contemplando a Tua Palavra, nós vamos nos transformando a cada dia. Senhor, que nesta hora, toda a Tua igreja, Senhor, que estiver de frente de um aparelho, assistindo, Senhor, este culto, aonde quer, ó Deus, que o Senhor nos permite chegar, o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja. E aqueles, ó Deus, que ainda não são Sua igreja, que possam serem despertados pelo Senhor, na força do Espírito, na força da palavra, na força do Evangelho, nós possamos, ó Deus, ter muito êxito nesse dia. Que a bênção do Senhor esteja poderosamente sobre nós nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Quero dar um tema a esta palavra e quero que ela edifique muito sua vida para a glória de Deus. Alarme despertador. Dá para você falar comigo? Alarme despertador. Irmãos, o apóstolo Paulo está constantemente exortando a igreja a despertar-se. Sempre nós vamos observar que o apóstolo Paulo está dando algumas direções aos romanos. Por exemplo, lá no capítulo 13, no verso 11, ele diz: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aos romanos ele escreve isso. Aos coríntios, ele também diz: despertem e comecem a viver uma vida piedosa. Percebe? Aos tessalonicenses, ele diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 6. Paulo escreve o mesmo agora para os da igreja de Éfeso. Aqui Paulo está fazendo um convite, um apelo para que aqueles que não são filhos da luz venham, aleluias, à luz e que sejam salvos. A palavra que Paulo está usando é uma adaptação do profeta Isaías, quando profetizou lá no capítulo 60, que diz: levanta-te, refúgia-se, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre vós. Outras traduções: levanta-te e resplandece, acorda, porque é chegado a tua luz. O que Paulo está mostrando aqui? Está mostrando o significado profético desse texto de Isaías, quando ele declara que a glória vem surgindo sobre si. Que glória é essa? Aleluias, a glória é o Senhor Jesus que ressuscitou. É o Senhor Jesus, o Messias, que Isaías e cada judeu piedoso da época tinha tanto desejo de ver. Desperta, ó tu que dormes, descreve o pecador que está dormindo na escuridão do pecado e inconsciente, amados, da sua condição perdida e destinada ao trágico fim. Quando Paulo está dizendo levanta-te dos mortos, é uma convocação, aleluia, para o arrependimento. É um apelo para que se afastem os coríntios do pecado e levem as pessoas, o pecado que levam as pessoas à morte. Desperta tu que dormes, significa levantar de um estado de sono, de uma falsa segurança. Vocês sabem, irmãos, o sono, quando nós estamos no estado do sono, embora estejamos vivos, nós estamos insensíveis a qualquer perigo que possa estar próximo de nós, não é verdade?
Esse é o sono natural do homem. Quando você está dormindo, querido, você não vê nada. Você não sabe de nada. Você está na inércia, né? Estamos inconscientes de tudo aquilo que pode acontecer ao nosso redor. Então, queridos, é dessa forma que vive o pecador hoje. É deste jeito que o pecador está vivendo a sua vida. A sua mente está dormindo. A mente de um homem, de uma mulher pecadora, está inerte, está dormindo. E essa pessoa não consegue ouvir Deus. Essa pessoa não conhece Deus. Ela não tem senso do perigo. Espiritualmente ela está morta. Então Deus está dizendo aqui através de Paulo para a igreja: acorde, igreja, porque você está dormindo. O contexto aqui, irmãos, é porque, você sabe, Éfeso era uma cidade que situava grega romana, que estava totalmente infestada de ocultismo, presta atenção, artes mágicas, espiritismo, enfim, por toda espécie de manifestação diabólica. A igreja de Éfeso estava vivendo nesse contexto. Possivelmente, a igreja estava acomodada e as influências desse aspecto negativo começaram a permear a ideia da igreja de Éfeso. Então Paulo escreve dizendo que todos precisavam se despertar, acordar espiritualmente. Você está entendendo isso, querido? Oh, Jesus! Paulo queria que todos compreendessem qual era a vontade do Senhor Deus. Você sabe, queridos, é exatamente isso que o Espírito Santo quer conversar conosco nessa manhã, ou melhor, nesta noite. Eu estou aqui de manhã, mas você está agora comigo. Aleluias. A igreja, irmãos, deve estar sempre em alerta. A igreja deve estar sempre acordada. E mais do que isso, a igreja não é simplesmente ficar acordada, sabe? A igreja, ela deve funcionar como o tema que nós demos para essa palavra. A igreja tem que funcionar como um despertador para quem está dormindo espiritualmente. Quem está comigo? Aleluia. O sono natural faz parte da vida do homem. Mas sabe, mesmo quando a noiva de Cristo ela está dormindo, como diz lá em Cantares, capítulo 5, no verso 2, mesmo quando eu e você, como noiva de Cristo, estamos dormindo, o nosso coração vela, quer dizer, o nosso coração vigia. Quando a igreja dorme naturalmente, né, quando você e eu, como igreja, dormindo, você sabe, é como aquela televisão que está ligada, que está desligada, mas está ligada, sabe como? Não tem aquela luzinha vermelha que está lá ligada, não fica? É só apertar como é que chama? O controle remoto que ela acende. Ela não está de tudo dormindo, ela está ligada. Assim é eu e você, quando nós estamos dormindo, o sono natural. É por isso que Cantares diz que a noiva de Cristo, até dormindo, ela está com o coração vigilante. É dessa forma que eu e você, como igreja, devemos estar. Porque é muito perigoso, irmãos, você dormir e tirar da tomada, desligar-se totalmente, como igreja. E eu quero dar para vocês aqui algumas, forrar para você o que eu estou dizendo aqui, para que você tenha muito cuidado, querido, para não ficar na inércia do sono. Porque na parábola do joio e do trigo, essa parábola ela vai revelar para nós uma incômoda verdade. Que verdade é essa que essa parábola vai nos mostrar? O joio só apareceu depois que aqueles homens, aqueles homens que eram encarregados de cuidar do campo, pode olhar lá, eles começaram a dormir. Mateus 13, quero ler isso com você, versos 27 e 28 de Mateus 13. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhes disse: o inimigo é quem fez isso.
Um inimigo é quem fez isso. Sabe, infelizmente, depois de um desastroso período de sono espiritual, querido, acabamos descobrindo que algumas ervas acabaram sendo rodeadas pelos os joios da vida. Agora o inimigo esperou o tempo certo. O inimigo fez vigília, só para ver os responsáveis da plantação, aos poucos caindo no sono. Quando os donos da plantação caíram no sono, o que aconteceu? O inimigo foi e semeou joio no meio do trigo. Meu Deus. Eles pensaram que não tinha ninguém por perto, não havia barulho, afinal a semente era boa. O que poderia dar errado então com essa lavoura, gente? O que poderia dar errado com essa plantação? Eu sei que tudo isso tem um contexto, irmão, histórico, profético, mas eu quero me deter hoje apenas no período que representa o sono espiritual. O sono provoca perdas, irmãos. O sono provoca desastres. O sono provoca surpresas. Você lembra lá da história daquelas duas mulheres em 1 Reis capítulo 3? As mulheres que brigavam pelo seu filho vivo. Elas também passaram por uma situação semelhante. Uma mulher acabou roubando o filho da outra enquanto ela dormia. Meu Deus. 1 Reis 3, verso 20 e 21. E levantou-se à meia-noite, olha que hora, gente, meia-noite, e tirou-me meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu colo, no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia dito. À meia-noite, irmão, à meia-noite também havia sido o horário que aquelas virgens lá em Mateus 25 estavam que? Adormecidas. 5 delas não puderam conhecer o esposo porque estavam dormindo. As outras 5 conheceram porque levavam azeite nas suas vasilhas. Oh, meu Deus, que o Senhor nos livre disso, Pai. Porque algumas vezes, irmãos, nós nos despertamos tarde demais, depois de perder grandes oportunidades, como aquelas virgens que não puderam entrar. Quando chegaram, a porta estava já fechada. O sono faz você perder oportunidades. Algumas pessoas, depois de um período de sono, irmão, começam a buscar as coisas que lhe pertencem e acabam descobrindo, irmão, que enquanto elas dormiam, o inimigo, de forma astuta, se aproveitou de sua condição estável, espiritualmente falando, e foi lá e roubou o que pertencia a ela. Estou falando agora para a igreja. É o que Paulo está dizendo. O inimigo tem roubado de você. Enquanto você dorme, o inimigo tem roubado a sua unção. O inimigo tem cortado o cabelo de muita gente, como Sansão. Enquanto você dorme, o inimigo vai tirando coisas de você, vai tirando autoridade de você, vai tirando liderança que era tão forte, vai tirando, irmãos, sabe aquela imagem de autoridade que você tinha. Todo mundo respeitava você como líder, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, mas você começou a dormir. E o diabo foi arrancando isso de você. Infelizmente, muitos quando acordam, irmãos, acordam tarde demais. E percebem que o inimigo roubou delas muitas coisas. Quem está comigo aqui? Oh, meu Deus. Paulo reconheceu os perigos de permanecermos dormindo em meio, irmãos, ao mundo de trevas, e alertou: por isso desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você sabe, irmãos, Paulo foi quem abriu a maioria dessas igrejas,
que nós estamos citando. Ele também era o líder apostólico dessa igreja. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria, anota isso aí se você puder, querido. Como líderes, na casa do Senhor, quer seja você profeta, mestre, sabe? Quer seja você o que Deus chamou para você ser. Se você é um líder em treinamento de célula, se você é um líder de célula, se você é um supervisor, se você é um obreiro, se você é um pastor, quero dizer para você uma coisa, querido. Eu e você, nós temos uma missão muito peculiar. Paulo era o líder dessas igrejas, então ele tinha o dever de manter essas igrejas acordadas. Às vezes, como líderes, nós precisamos acordar os nossos liderados, irmãos. Todos os dias nós precisamos acordar os nossos liderados. Anota aí, irmão, e deixa Deus usar você. Todos os dias seja uma ferramenta de Deus para acordar essas pessoas que estão, queridos, debaixo da sua liderança. Não os deixe dormindo, amados. Até o Senhor Jesus precisou fazer isso. O Senhor Jesus estava orando lá no Getsêmani, lá em Marcos 14. E ele chama os seus discípulos a orar com ele, aleluias. E quando ele está orando, ele vinha ter com os discípulos estavam dormindo. E ele acordava os discípulos: olha, vocês não podem orar comigo nem uma hora sequer, nem uma hora vocês podem velar comigo. Quer dizer, Jesus estava sempre acordando os seus discípulos. Ele fez isso por 3 vezes, irmãos. Oh, meu Pai. Irmãos, se tem alguém que não pode dormir nessa terra, chama-se igreja. A igreja não pode continuar na inércia. A igreja não pode dormir, irmão. O papel da igreja nessa terra, irmão, na força e na graça de Deus, é acordar a humanidade, irmão. Que humanidade, pastor, irmão? Os pecadores. Os pecadores que estão dormindo desde a queda de Adão. Esses estão dormindo. Esses são os mortos que Paulo está dizendo: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A igreja não está morta, a igreja está viva. Cristo vive dentro da igreja, o Espírito Santo está dentro da igreja, querido. Agora eu e você, nós não podemos cair na inércia do sono espiritual, porque a nossa finalidade aqui como igreja, irmãos, o papel nosso como igreja é acordar a humanidade que está dormindo desde o pecado, desde que o pecado entrou no mundo. Essas pessoas, queridos, não percebem o que o diabo está preparando para elas. Enquanto elas estão dormindo, elas não têm noção do que é Deus. Elas não têm revelação de Deus. Essas pessoas, irmãos, não sabem o que está acontecendo ao lado delas. Elas não têm noção do inferno. Elas não têm noção da ira vindoura do Senhor Jesus. Elas não têm noção do julgamento no trono branco. Sabe por quê, gente? Porque essas pessoas estão dormindo. E a igreja só será igreja se ela verdadeiramente for luz e sal nessa terra. Vou te dizer uma coisa, vou mandar a real, querido. Se a igreja não for igreja, se a sua célula não servir para acordar pessoas para Cristo, irmãos, então não é igreja. A única esperança desse mundo caído, separado de Deus, irmão, dormindo. E o mais perigoso e tenebroso é que eles estão no sono de morte, morte eterna. A única solução para eles, irmãos, é a igreja. É Cristo se revelando a eles através da igreja. Então eu e você, nós não podemos mais dormir. Concorda comigo? Esta é uma proclamação, este é um chamamento, esta é uma exortação para os nossos dias. A igreja precisa se levantar agora.
Ative o alarme, o despertador, querido, e vamos começar então a sair da inércia. Um dia o Senhor Jesus vai vir tirar a igreja dessa terra. Vai tirar você e eu, irmãos. O que você acha, irmão, que vai sobrar nessa terra depois que Jesus tirar você daqui? Então, se a igreja não cumprir a sua missão, querido, a humanidade está verdadeiramente perdida. Se cada um de nós não entendermos essa verdade, queridos, não há outra opção para a humanidade. Então nós não temos mais tempo para ficar dormindo, gente. Tem 7 anos que eu ensino nessa igreja que igreja não é prédio, igreja somos nós. Tem 7 anos que eu ensino isso. Agora o problema, irmãos, é que nós ainda continuamos achando que igreja é o prédio. Aí nós dizemos que nós estamos impedidos de fazer a obra porque fecharam o prédio. Agora eu faço uma pergunta, irmão: como você acha que Deus sente quando os únicos que podem anunciar a salvação para esse mundo caído que está dormindo, o que Deus sente quando Ele vê que a igreja, que é a única solução desse mundo, diz assim: nós temos que esperar a pandemia passar para a gente voltar? O que você acha, querido? Eu digo para você, nós não temos mais tempo para isso, igreja. Porque não existe salvação sem a igreja. Por isso nós precisamos acordar as pessoas pela pregação do Evangelho. Porque Jesus vai vir buscar somente a igreja, irmãos, a igreja que estiver acordada para Ele. Você entende isso? Esta é a palavra que eu tenho para dar para você. Esta é a palavra que o Espírito Santo quer fazer borbulhar no meu e no seu coração durante esses próximos dias. É só um pontapé, mas Deus vai caminhar conosco. O Espírito Santo vai nos dar palavras aqui. E eu começo agora mais uma série de mensagens. Uma série de mensagens alarme despertador. Que o Espírito Santo comece agora em mim, comece agora em você. Aleluias, para a glória de Deus.